Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz irá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 26 de novembro de 2024. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para estar trazendo o estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Deus maravilhoso nas nossas vidas, né? Vamos dar início aqui a esse estudo bíblico. Mas antes de darmos início, vamos estar aqui orando, enquanto os irmãos vão entrando aí. Vamos estar aqui orando, pedir a Deus para abençoar esse estudo nessa noite abençoada. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, para trazer o estudo bíblico da palavra que tem nos abençoado bastante, Senhor. É a Tua palavra que nos liberta, que nos transforma e que nos salva, Pai. Que através deste tema abençoado, que através deste tema tão importante, o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ensinar como sermos pais melhores e ensinar os filhos também como serem filhos obedientes aos pais. É o que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor faça a tua obra através desse estudo, que o Senhor faça a tua vontade e que as vidas venham ser abençoadas. É que eu te peço, é o que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início a esse estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. E eu já vou colocar aí o tema da lição de hoje. Já está aí o tema da lição. O tema da lição de hoje é a lição número 9. Já estamos encaminhando para o final desse trimestre, né? E para o final do ano também. Então a lição é a lição número 9, que tem como título Promessa para Pais e Filhos. Promessa para pais e filhos. E nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, que tem como tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Essa é a revista desse trimestre. E nós já vamos aqui para o texto áureo, sem perda de tempo, né? Texto áureo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Que diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe, né? Hoje nós vamos aprender o que é honrar pai e mãe. O que significa isso? Honrar
pai e mãe também. Então, dito isso, nós já vamos aqui para verdade prática. Verdade prática já está aí também na sua tela e diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Bênçãos e proteção, irmãos. Relacionamento, né? Nós somos seres relacionais e Deus nos criou para nós termos relacionamentos em todas as áreas das nossas vidas, e na nossa família não é diferente, né? Vamos lá para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Salmos, capítulo 127, versículo 3 ao 5, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A apresentação da lição. Objetivos da lição: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos e compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Dito isso, nós já vamos aqui para a introdução dessa lição. A introdução diz: vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Essa é a introdução. Eu já destaquei aqui, né? A palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos. Irmãos, nós vivemos uma era cada vez mais desafiadora para criarmos filhos nessa terra, né? Nossos filhos, cada vez mais que vai passando o tempo, correm muitos riscos nessa terra, né? Muitas ideologias estão acontecendo aí, muita violência, muito engano, muita coisa que pode prejudicar os nossos filhos está acontecendo. Se torna cada vez mais desafiador criarmos filhos nos tempos modernos. E como nós criarmos nossos filhos nos tempos modernos, irmãos, para proteger? Porque aqui falou de proteção também, que o pai tem o papel de proteger os filhos. Se você for olhar bem, até na natureza é assim também, né? Se você for olhar na natureza, Deus já criou todas as criaturas da natureza também, com esse instinto de cuidar dos filhos, com esse instinto de proteger os filhos, né? Dificilmente você vai ver ali um animal abandonando o filho, matando o filho, né? Sem proteger o filho, o filhote. Então, a criação de Deus já foi criada com esse instinto e com essa missão de proteger os filhos. E nós vivemos, né, nos tempos atuais, momentos desafiadores. E também, infelizmente, o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado ele corrompeu também toda a humanidade. Com isso, nós vemos que esse instinto de proteção, essa missão de proteger os filhos também, nós vemos que isso aí também se tornou algo distorcido pelo pecado. Quantos pais não abandonam os filhos? Quantos pais, né, quantas mães muitas vezes até abandonam os filhos ali na lata de lixo? Quantos pais maltratam os filhos? E nós vemos neste mundo muitas vezes até pai matando filho e filho matando pai. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que nos últimos tempos o pai ficaria contra o filho contra o pai. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Mas o princípio de Deus, a vontade de Deus e o projeto de Deus, irmãos, é que não acontecesse isso. Para isso nós temos que aprender como termos bons relacionamentos com os nossos filhos, como proteger, guardar de todo o mal, como criarmos os nossos filhos da maneira correta. E aqui o que eu destaquei, vou repetir de novo, é que a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos. Tudo vem através do ensinamento da palavra. Infelizmente, muitas vezes o ensinamento é negligenciado. Muitas vezes o ensinamento, irmãos, ele é desprezado. E é o ensinamento da palavra de Deus que nos ensina a viver bem nessa terra. Vivermos abençoados, vivermos da maneira correta, fazermos as escolhas corretas que temos que fazer. E com relacionamento com os nossos filhos também é assim. Então a palavra de Deus é o manual do Criador. Através do manual do Criador,
é que nós vamos aprender a criar os nossos filhos de maneira correta. Mas quantos pais também não sofrem porque os seus filhos, muitas vezes, se enveredam por caminhos errados? Às vezes seus filhos estão aí enveredando por más amizades. Às vezes seus filhos estão escolhendo, irmãos, vícios, álcool, bebidas, né? Drogas, más amizades, caminhos tortos, caminhos errados. E às vezes a pessoa, mesmo sendo cristão, tem que viver com esse dilema. E aí nós vamos aprender nessa lição também por que acontece isso. Pastor, por que mesmo eu sendo um homem de Deus, mesmo eu sendo uma mulher de Deus, muitas vezes os meus filhos se enveredam por caminhos errados? Nós vamos aprender isso no decorrer dessa lição também, irmãos. E como lidar com essa situação também. Amém? Dito isso, já vamos aqui avançar para o tópico 1. E eu já quero aqui cumprimentar os irmãos que estão aí, né? Minha família que está aí, minha esposa, meus filhos. Cumprimentar a nossa irmã Irenilde, que está aí também, né? Nossas alunas ali. Nossa missionária Raimunda, que está lá na Bahia, mas está acompanhando também, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Nilde está aí também, e a nossa diaconisa Osmarina já está aí também, né? Deus abençoe os irmãos e todos que forem entrando também, em nome de Jesus Cristo. Então, o tópico 1 diz: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Tá vendo que para preservar essa herança, os filhos são comparados como herança. E para preservar essa herança, irmãos, somente cultivando a fé, cultivando uma formação espiritual nos nossos filhos, ensinando eles a andar no caminho de Deus, no caminho da fé. Aqui a Bíblia fala que os filhos são comparados com duas coisas. A primeira é herança. Herança, né? Nós sabemos que herança é uma riqueza. Herança é algo valioso que os pais deixam para os filhos. Neste caso, né, que Deus deixou para todos nós. Deus, ele poderia deixar muitas coisas como herança para nós. Poderia deixar tesouros, poderia deixar muitas riquezas, muito ouro. Mas a Bíblia fala que a nossa herança são os nossos filhos. Ou seja, nossos filhos valem mais do que prata, valem mais do que ouro, valem mais do que qualquer riqueza dessa terra. Nossos filhos são a nossa herança. Aqui diz também que os nossos filhos é o nosso galardão, ou seja, é a nossa recompensa. O homem, quando deixa pai e mãe, se junta com a sua mulher, ali ele recebe a herança de Deus, através do relacionamento com a sua esposa, né? Ele recebe ali a herança de Deus e também o galardão, ou seja, a recompensa de Deus, que são o quê? Os nossos filhos. E no Salmo 127, é até interessante, né, que o Salmo 127 é os salmos que nós estamos ali orando durante todo este ano, que nós estamos orando, no propósito de oração para que Deus edifique o nosso lar. Nós estamos no Salmo 127 também. E o Salmo 127 vai nos ensinar uma coisa interessante que eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Olha só, Salmo 127 diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui ainda diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Sabe o que significa isso que nós lemos agora? Diz que os filhos são a nossa herança, né? O nosso galardão também. O fruto do ventre da mulher, o nosso galardão também, que são os nossos filhos. E aqui diz também que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E feliz aqueles que enchem a sua aljava dessas flechas, né? A aljava era o recipiente ali que guardavam as flechas dos guerreiros. Então, irmãos, o que acontece? Nesse tempo, no tempo que foi escrito esses salmos, era outro contexto, né? Era outra época. Nessa época, os pais costumavam ter muitos filhos. Por quê? Porque os pais corriam o risco de serem atacados pelos inimigos a qualquer momento. Era um contexto de muita guerra, de muita disputa, e não tinha essa segurança, né? Não tinha a segurança toda, essa modernidade que tem hoje em dia.
Então, quem protegia os pais também eram os filhos. Os pais protegiam os filhos e os filhos também protegiam os pais. Era uma proteção mútua. Então, neste tempo, no contexto dessa época, os pais ali, eles tinham muitos filhos. O sinal de fertilidade também era o sinal de bênção. Quando a família tinha muitos filhos, era sinal que a família era abençoada. Era um sinal da bênção do Senhor sobre aquela família. E eles tinham muitos filhos por quê? Porque eles precisavam ser protegidos também. Então, quando os inimigos vinham contra a família, contra eles, os filhos protegiam a família. Se você for olhar para os filhos de Jacó, né? Depois que mexeram ali com a irmã deles ali, com a filha de Jacó também, os filhos foram ali, irmãos, tomaram as dores, né? Protegeram ela também. Então era no contexto de proteção nessa época. Só que nós vivemos em outra época. Nós vivemos agora a época, né? A época moderna. E na época moderna, irmãos, nós estamos passando um período difícil, período de dificuldades também. Está cada vez mais difícil, né? A gente enfrentar essa vida, conseguir o nosso sustento, conseguir as coisas. Então, na época moderna, nós vemos que as coisas mudaram um pouco. Hoje em dia, as pessoas preferem ter menos filhos. Tem casais que preferem ter 1 ou 2 filhos, outros 3 e até 4, né? Mas muitas vezes não passam disso porque vivemos em épocas diferentes. Num contexto diferente, hoje as pessoas preferem ter poucos filhos, né? Agora, uma coisa que não pode acontecer é que muitas vezes as pessoas não querem nem ter filhos. E nós vemos pela palavra de Deus que não foi para isso que nós fomos criados, né? Nós fomos criados para multiplicar, encher a terra também, para construirmos um lar, construirmos uma família também. Então nós vemos casos de pessoas que nem querem ter filhos e outros casos de pessoas que não têm filhos e deixam sua herança ali para um animal de estimação, para um gato, para um cachorro. Os irmãos já ouviram isso? Tem casos assim, né? De pessoas que não têm filhos e deixam suas heranças com os seus animais de estimação. Então eu não entendo, irmãos, que isso é um propósito de Deus. Eu não entendo que isso é a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor é que nós tenhamos os nossos filhos também e deixemos para ele não somente uma herança, porque herança é diferente de legado. Herança são coisas materiais, são riquezas que você pode deixar para os seus filhos, mas o legado é o exemplo que você vai deixar, é o ensinamento que você vai deixar para os seus filhos. Muitas vezes a pessoa não vai ter nem condição de deixar uma herança, mas que a pessoa deixe um legado para os seus filhos, um bom exemplo, um bom ensinamento, para que os seus filhos sejam os futuros pastores, missionários, evangelistas. Não estamos falando aqui só de cargo de igreja, não. Para que nossos filhos possam ganhar mais almas. Se Jesus não voltar até lá e Jesus nos escolher, são os nossos filhos que vão ganhar as futuras almas para o reino de Deus. Mas para isso temos que criar eles na admoestação do Senhor. Amém? Então olha só, antes, no contexto aqui dos Salmos, as pessoas tinham vários filhos para serem protegidas dos inimigos. E hoje em dia, nos dias atuais, quem são os nossos inimigos na velhice? Na velhice, os nossos inimigos muitas vezes vai ser a doença, vai ser a escassez, vai ser a incapacidade de fazer as coisas, não é isso? Esses são os nossos inimigos, a enfermidade, né? Então, irmãos, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que quando nós cuidamos bem dos nossos filhos, quando nós precisarmos, quando nós estivermos velhos, quando chegar a idade na nossa casa, na nossa vida, quando chegar a velhice, são os nossos filhos que vão cuidar de nós. Quantos filhos não abandonam seus pais no asilo? Quantos pais estão aí tristes, depressivos, porque os filhos abandonaram no asilo, no albergue, em alguma casa por aí, né, irmãos? E não foram ver mais. Quantas pessoas morrem tristes, depressivas, porque não veem mais os filhos. Então tudo isso tem que servir de reflexão para todos nós. Não abandonar os nossos pais, né? A Bíblia fala para honrar pai e mãe. E o que significa honrar? Honrar é estimar grandemente, né? É ter uma grande estima pelos pais. O respeito, o cuidado pelos pais. Nós vemos, né, que aconteceu com José. José, quando descobriu que seu pai ainda estava vivo, José era cheio de riqueza. José, ele era poderoso. José, ele não precisava mais de ninguém ali perto dele. Mas o que ele mandou fazer quando descobriu que seu pai estava vivo?
Ele mandou buscar o seu pai na velhice para quê? Para cuidar do seu pai. E olha que no contexto ali de José não era fácil. Ele precisava da aprovação do faraó. Ele precisava viajar por uma distância muito grande. Tinha várias coisas ali envolvidas. Mas ainda assim ele buscou o seu pai para cuidar do seu pai. Hoje em dia, muitas vezes, no lugar do filho cuidar do pai, às vezes o filho está abandonando o pai. E essa não é a vontade do Senhor, irmãos. A vontade do Senhor é que os pais cuidem dos filhos, mas depois que os filhos também não abandonem os pais. Claro que os filhos também vão ter sua família para cuidar e tudo, né? Mas isso não pode se tornar uma justificativa para abandonar os pais, amém? Dito isso, nós já vamos avançar aqui e vamos aqui para o subtópico 2, que diz: um mandamento com promessa para os filhos. Aqui diz: para os filhos que são heranças do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Só repetir aqui: há bênção para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Então a promessa, irmãos, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Para quê? Para que se prolongue os anos, os dias dos filhos nessa terra. Quantos filhos, quantos jovens nós não vemos aí morrendo com pouca idade? Às vezes está ali na adolescência, às vezes mal saiu da adolescência e às vezes morre ali, irmãos, por violência, Violência na rua. Às vezes morre ali pelas escolhas erradas que fazem. Às vezes se enveredam pelo caminho da bandidagem, pelo caminho da malandragem, pelo caminho das ruas e morrem. E a maioria desses filhos são filhos que não ouvem os pais. São filhos que não obedecem aos pais. E com isso, irmãos, a vida deles é encurtada. A Bíblia fala que quando os filhos obedecem aos pais, honram os pais, os seus dias, eles são prolongados nessa terra. Então essa questão de, eu só morro quando Deus quiser que eu morra, nem sempre é verdade. Muitas vezes Deus não queria que um jovem morresse tão novo, morresse assassinado, morresse baleado. Nem sempre é vontade de Deus, irmãos. Nem sempre foi Deus ali que colheu, não. Às vezes foram as próprias escolhas das pessoas que trazem essa morte premeditada, Essa morte antecipada. Eu creio que tem como a gente morrer antecipadamente sem ser a hora de Deus. Porque depende das nossas escolhas. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa continuar no pecado ali, na vida errada, na vida torta, sem arrependimento, os seus dias podem ser encurtados. Mas os filhos que obedecem aos pais, os filhos que honram os pais, os filhos que ouvem os conselhos dos pais, os seus anos de vida nessa terra são alongados, os seus anos de vida nessa terra são prolongados, irmãos. Essa é uma promessa do Senhor. O primeiro mandamento com promessa, não é o único, mas é o primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe. E aqui nós falamos que iríamos comentar também, sobre essa questão, sobre uma dúvida que muitos têm. Uma dúvida que às vezes a pessoa pensa assim: pastor, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu criei o meu filho, ensinei ele o caminho certo, ensinei ele a palavra do Senhor, mas ainda assim o meu filho foi para o caminho errado, a minha filha foi para o caminho errado, foi para a prostituição, foi para a rua, destruiu sua vida. E às vezes a pessoa pensa: o que eu fiz de errado? Na verdade, irmãos, os pais que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, que ensina a palavra de Deus, que criam bem os filhos, que aconselham os filhos, e mesmo assim os filhos se enveredam por lado errado, esses pais não erraram. Na verdade, quem errou foi os filhos. Por que acontece isso? Mesmo a pessoa sendo homem de Deus, orando, buscando, ensinando os filhos, por que ainda acontece dos filhos se desviarem, irmãos, muitas vezes para o caminho errado? Porque ainda existe o direito de escolha. Deus, ele fez cada ser humano, ele criou cada ser humano com o direito de se decidir, com o direito de escolha, de escolher o bem, o mal, a vida ou a morte.
Deus, ele deu essa opção para todos, para cada um escolher o caminho que deve trilhar. Então, o conselho que fica aqui nessa noite, que Deus está nos dando, que nós não devemos nos culpar. Se a gente fizer tudo certo e mesmo assim a criança, o jovem, o adolescente for para o caminho errado, que nós não fiquemos nos culpemos, irmãos. Nos culpando, né? Apenas coloquemos na mão do Senhor. Nós falamos, Senhor, meu filho pertence ao Senhor também, a vida dele pertence ao Senhor. O que eu não posso fazer, o que eu não consegui fazer, eu coloco nas suas mãos. E o outro conselho é que você nunca desista de orar. Primeiro é que você não se culpe. E o outro conselho é que você nunca desista de orar, nunca desista de um filho seu, de um neto seu, de um sobrinho seu. Porque eu conheço casos, irmão, de muitas pessoas que demoraram muito para se converter, para entregar sua vida para Jesus, mas chegou o momento que entregaram. O meu caso também é assim, né? Eu posso dizer que minha avó, minha mãe oraram muito tempo por mim também. Então chegou um momento que é igual aquela música, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas aí chegou Jesus e mudou a minha sorte. Aí nós podemos dizer, né? Eu sou o milagre, eu estou aqui. Então nunca desista, irmãos. Tem pessoas que demoram mesmo se consertar, se converter. Mas, irmãos, Deus tem um plano na vida de todo ser humano. E quando o ser humano aceita esse plano de Deus, a vida dele é transformada. A vida dele é mudada. Nosso papel é sempre continuar crendo. Nosso papel é sempre continuar orando. Nosso papel é sempre continuar ensinando as coisas certas. Amém? Dito isso, nós já podemos ir para o subtópico 3, que diz: mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos, os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Crescer junto na fé é aprender junto, né? O pai aprende com o filho aprende com o pai. É claro que o pai vai ter mais experiência, mais sabedoria, mas muitas vezes nossos filhos também podem nos ensinar algo, com a experiência de vida deles, com as experiências que eles têm na vida também, né, irmãos? É bom ter um diálogo, é bom ter uma conversa. Então tudo isso são promessas de bênçãos também que Deus tem para as nossas vidas quando há um respeito mútuo. Aqui fala também que nós não podemos provocar ira nos filhos. E uma maneira de provocar ira nos filhos é privilegiando um, né? É você tendo ali preferência por um filho e desprezando o outro, né? Gostar mais de um do que gostar do outro, dar mais atenção para um do que dar mais atenção para outro. Nós vemos que quem fez isso foi Isaac. Isaac, ele tinha preferência ali por Esaú, porque Esaú era o primogênito, era o primeiro filho. Irmãos, a esposa de Isaac já tinha a tendência ali de ser mais apegada com Jacó. Então, às vezes, os pais dão preferência para um filho, né, para um certo filho, e para o outro não dão tanta preferência assim. Isso pode provocar tristeza, isso pode provocar mágoa, isso pode provocar ira nos filhos também. E a Bíblia fala que os pais também, assim como os filhos têm o papel de honrar os pais, a Bíblia também ensina que os pais não podem provocar ira nos filhos, irmãos. Então precisa de sabedoria, precisa de direção de Deus, precisa de amor para nós criarmos nossos filhos da maneira correta. Nós não temos que fazer tudo o que nossos filhos querem, nós temos que fazer o que nossos filhos precisam. Quantos pais também não mimam demais os filhos? Quantos pais não fazem tudo o que os filhos querem? E depois, irmãos, não conseguem mais controlar, não conseguem mais ter controle sobre o filho, sobre a vida do filho. Não conseguem mais ali a obediência dos filhos, irmãos. Então tudo isso é falta de saber criar os filhos. Nós não podemos dar tudo que eles querem. Nós temos que dar tudo que eles precisam. E tudo que nós temos também, irmãos, condições de dar. Sim é sim, não é não. Não podemos negociar, porque eles ainda, quando são crianças, quando são muito jovens, eles não têm ainda a mente formada, a maturidade de saber diferenciar o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode. Então quem tem que saber diferenciar essas coisas são os pais, são os adultos. Quem tem que saber o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode, são os pais, porque eles ainda não têm a mente formada. E muitas vezes ali a criança, irmãos, já cresce ali cheia de opinião, cheia de coisa, já manda
Tem criança que manda nos pais. Tem criança que manda nos pais, irmãos. E às vezes, quando não faz a vontade, os pais não fazem a vontade do filho, o filho faz birra, o filho faz chantagem, o filho faz ameaça, né, irmãos? Tem pais que ficam até preocupados. Nossa, mas meu filho tá muito nervoso, minha filha tá muito nervosa. Quando eu não faço a vontade, ele faz isso, ele faz aquilo, ele se agride, ele se joga no chão, ele até se machuca. Então, muitas vezes, irmãos, isso pode ser, sabe o quê? Falta de sabedoria na hora de cuidar dos filhos. Tem que ser desde criancinha, irmãos, desde criancinha, ensinar o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode. Ensinar a respeitar a sua palavra, ensinar a respeitar as suas ordens. Porque eles ainda não têm a mente formada. Porque depois que crescer, ninguém mais segura. Depois que crescer, tem filhos até que batem nos pais, irmãos. E muitas vezes é o quê? A criação, que não foi conforme a sabedoria de Deus. A maior sabedoria que nós podemos ter é a sabedoria do alto. É a sabedoria de Deus. Essa nunca falha, irmãos. Temos que ter cuidado como nós disciplinamos nossos filhos também, né? Não pode ser com violência, com espancamento. Com as palavras também nós temos que ter muito cuidado, porque a vida e a morte estão na língua também, nas palavras. Às vezes a pessoa passa a vida toda falando que o filho não vai dar nada, né? Fala, esse menino aí não vai dar em nada, esse menino não vale nada, esse menino não presta pra nada, esse menino não vai valer nada. Mas a pessoa fala isso, né? Esse menino não presta. São palavras de maldições, irmãos. Então a criança cresce, depois que a criança cresce, se envereda ali pro caminho do mal, pro caminho errado. Aí no final a pessoa ainda vai falar, não falei que esse menino não ia dar em nada? Eu não falei que esse menino aí não ia ter futuro? Se falou, não era para ter falado, né, irmãos? Se falou, não era para ter falado. As palavras que nós temos que lançar sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, são palavras de bênção também. Eles não têm a estrutura que nós temos. Às vezes, irmãos, uma palavra pode traumatizar para o resto da vida. Pode traumatizar a criança, o jovem, para o resto da vida. Então, ter sabedoria, irmãos. Através da sabedoria na criação dos filhos, Deus ele promete bênção sobre a nossa família. Olha só o que diz aqui, colocar aí para os irmãos. Olha só o que diz o Salmo 128 também, que nós podemos dizer também que esse Salmo 128 é o Salmos da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Pera aí, irmão, nessa parte que eu queria não. Salmo 128, vamos colocar aqui de novo. Salmo 128, nós podemos dizer também que é o Salmos, irmãos, abençoador para toda a família. Salmo 127 e Salmo 128 são os salmos, né, normalmente usados em culto de famílias. E eles têm ensinamentos maravilhosos para nossas vidas. Vamos ler ele todo aqui, olha só. Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Quero pegar só esse versículo aqui, ó. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse à roda da tua mesa, irmão, significa o quê? Isso aqui significa comunhão. É necessário nós termos comunhão na nossa casa. Estreitar os laços, né? Não ter distância. Irmãos, presença é melhor do que presente. Tem pais que enchem os seus filhos de presentes, mas ali fica faltando a presença. Muitos pais trabalham viajando, né? Às vezes fica muito tempo fora. E ali, para suprir essa ausência, o que eles fazem? Enchem os filhos de presentes. Mas aí fica faltando a presença, irmãos. E a presença é melhor do que presentes para os filhos, irmãos. Então a comunhão, uma coisa muito importante de se cultivar dentro de casa são cultos domésticos. O culto doméstico é importante dizer. O culto doméstico, irmãos, não precisa ser aquele culto demorado, que você vai demorar ali meia hora, uma hora, não. Culto doméstico é o momento que você reúne a sua família, você se ajoelha ali com a sua família, você louva o hino da harpa, você lê uma passagem bíblica, você ora, faz propósito de oração, momentos, períodos de consagração, períodos de jejum, tudo isso é importante. A família cultivar essas coisas, são coisas que atraem a presença de Deus.
Tem coisas que atraem a presença de Deus para o nosso lar e tem coisas que afastam a presença de Deus para o nosso lar. O culto doméstico é algo que atrai a presença de Deus, a bênção do Senhor para o nosso lar. Agora, o que é que afasta a presença do Senhor? As brigas, as gritarias, né, irmãos? As agressões. Tudo isso vai afastar a presença do Senhor e atrair o quê? Demônios para a nossa casa. Então, o reino espiritual é algo muito sério. Principalmente para quem conhece a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos muito mais cobrados, irmãos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e não praticamos, uma simples brecha pode destruir tudo. Amém? Dito isso, já podemos avançar, irmãos? Vamos avançar aqui para o tópico 2, que já está aí na sua tela também. Deixa eu só tomar um chazinho aqui. Tópico 2, palavra diz. A lição aqui diz: o cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Assim, os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Olha, irmãos, é necessário um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Não é de qualquer maneira não, irmãos. E olha só que interessante, aqui falou que os filhos têm responsabilidades. Os pais têm responsabilidade com os filhos, mas os filhos também têm responsabilidades para com os pais. Então a responsabilidade dentro do lar cabe a toda a família. Nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade e nem empurrar as nossas responsabilidades para os filhos e nem os filhos empurrar suas responsabilidades para os pais. O que é para os pais fazerem, é os pais que têm que fazer. O que é para os filhos fazerem, isso é responsabilidade dos filhos. Então tem pai que faz tudo para o filho. Tem pai que arruma a cama do filho. Tem pai que lava os tênis dos filhos. Tem pai que, claro, né? Normalmente a mãe lava as roupas ali e tudo, né, irmãos? Mas tem pai que quer fazer tudo pro filho. Arruma o quarto do filho, limpa o quarto do filho. O filho pode fazer a bagunça que for que os pais vão lá arrumar. Então, irmãos, muitas vezes estamos criando as pessoas, criando os filhos, sem os filhos aprenderem a ter o quê? Responsabilidade. Muitas vezes nós vamos aconselhar, mas os nossos filhos eles vão ter que passar por experiências próprias para aprender com a vida. Nem tudo nós temos que colocar a mão e nem tudo nós temos que fazer para os nossos filhos, não. Nós temos que deixar os nossos filhos terem as suas próprias experiências também. Aqui falou outra coisa interessante, que é importante também a gente estimular os nossos filhos a frequentar a igreja local. E aí, muitas vezes a pessoa fica em dúvida, né? Fala, pastor, eu não levo meu filho para a igreja porque o meu filho não quer ir. Aí eu fico com medo de forçar o meu filho e depois o meu filho desgostar da igreja e não querer mais saber de igreja. Irmãos, eu creio o seguinte. Quem não for gostar de igreja não vai gostar de qualquer jeito. Aqueles que não gostam de igreja, irmãos, e tem a tendência de não gostar, de qualquer jeito não vão gostar. Não é porque você leva, não é porque você incentiva, não. Aqueles que não vão gostar, que não vão ser adoradores, não vão ser, irmãos. Nós vemos, nem todos gostam de igreja, nem todos gostam das coisas de Deus, nem todos gostam de fazer a obra do Senhor, nem todos gostam de adorar o Senhor, nem todos gostam de cultuar. Agora olha só que coisa interessante. Nossos filhos, nós não incentivamos eles a irem para o colégio. Para o colégio nós incentivamos nossos filhos a irem, né? Se nosso filho não quiser ir para o colégio, a gente não força ele a ir. A gente praticamente não obriga ele a ir para o colégio. Por quê? Porque eles têm que se formar. Eles têm que trabalhar, eles têm que ser alguém na vida, ter um emprego. Então os nossos filhos, nós incentivamos a ir para o colégio, né? E nós pressionamos eles a ir para o colégio. E por que para a igreja é diferente? Eu entendo o seguinte, a criança, ela não manda nela mesma não, irmão. São os pais que mandam na vida dos filhos ali, porque os filhos ainda não têm a mentalidade para mandar neles mesmos. Então enquanto tiver ali, irmãos, enquanto não chegar na maioridade, os pais têm essa responsabilidade também.
Se chegar na fase adulta e não quiser mais saber de igreja, não quiser mais saber de Deus, pelo menos você fez sua parte, irmãos. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante, que eu já vou até colocar aí na tela para os irmãos, olha só. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, versículo 6, olha. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Pastor William, eu nunca entendi esse texto, porque tem tantas crianças que se desviam do caminho. Então, irmãos, isso aqui tem um contexto de você ensinar o seu filho a andar no caminho certo, e mesmo se ele escolher se desviar, mesmo se ele escolher sair do caminho certo, ele vai ter conhecimento da verdade. Ele vai ter conhecimento da palavra, ele vai saber qual é o caminho certo. Ele vai saber. Agora aqui ensina uma coisa interessante. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho, nossa irmã Rita de Cássia, né, está por aí também, nossa missionária Rita, e a nossa diaconisa Daniele, Deus abençoe também as irmãs e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Hélio, nosso irmão Bruno Bispo da Bahia, né, que também acompanha, nosso irmão Alcimar, né, às vezes os irmãos acompanham pelo YouTube, acompanham mais tarde, mas um abraço também para os irmãos também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Vamos falar a diferença agora? Tem muitos pais que ensinam o caminho. Fala, menino, você tem que ir para a igreja. Menino, vai para a igreja. E às vezes os pais, nós somos pastores, né? Nós estudamos de igreja, nós às vezes passamos por essa experiência. Às vezes os pais querem que a gente leve os filhos deles para a igreja. Às vezes os pais querem que a gente busque, a gente até busca, né? A gente busca, a gente leva, a gente incentiva. Mas os pais mesmo não vão. Os pais querem que os filhos vão para a igreja, mas eles mesmos não vão. Então eles estão ensinando o caminho, mas não estão ensinando no caminho. Quando os pais não acompanham os filhos, a tendência é muito maior dos filhos se desviarem dos caminhos do Senhor. Quando o pai está ali junto, acompanhando, irmãos, lutando as mesmas batalhas, vivendo as mesmas dificuldades, o filho vai sentir uma segurança a mais. O filho vai sentir um apoio a mais. O filho vai se sentir mais encorajado, mais animado para ir para a igreja. Eu conheço muitos adolescentes, né, crianças, jovens e adolescentes que não se animam de ir para a igreja porque os pais não vão. Eles até querem, mas como os pais não acompanham, eles perdem as forças e não vão. Tem uns que são mais guerreiros, irmãos. Tem algumas crianças, alguns jovens que vão mesmo sem os pais irem. Isso é milagre de Deus. E eles são muito guerreiros quando eles fazem isso. Mas nem todos têm essa estrutura. Então tem jovens, adolescentes que estão se perdendo, não estão indo para a igreja, não estão indo para os caminhos do Senhor, porque os pais não ensinam no caminho. Ensinar no caminho é andar junto. É pegar na mão e ir junto, irmãos. É estar junto para o que der e vier. Eu agradeço muito a Deus, né? Porque nossa família aqui, meus filhos também nos acompanham na obra, nos acompanham na igreja. E um fortalece o outro. Um incentiva o outro e um dá força para o outro. Assim como nós damos força para os nossos filhos também nos ajudam muito e dão força também. Chegar na idade adulta, irmãos, e quiser se desviar, quiser ir para outro caminho, você fez o que deveria fazer. Você fez sua parte. Agora, já pensou você ser cobrado por aquilo que você devia fazer e não fez? Nós podemos ser cobrados, irmãos, por aquilo que nós fizemos de errado. Mas nós podemos ser muito mais cobrados também por aquilo que nós deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos. Então, incentivar os nossos filhos também é papel dos pais também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dito isso, já vamos aqui avançar para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. Segunda, prioridades na vida familiar, irmãos. Vamos falar um pouquinho disso agora. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeira prioridade, o cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Então, aquele que não cuida da sua família, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Não é isso que a palavra de Deus fala, irmãos? Então, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Tem pessoas que abandonam a família, deixam a família desassistida para estar na igreja fazendo a obra, né? Para estar na igreja, irmãos,
muitas vezes frequentando os cultos, às vezes limpando a igreja, às vezes fazendo a obra, mas a família está desassistida, irmãos. Olha só, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele mandou Noé construir a arca, e a prioridade de Deus na vida de Noé foi o quê? Foi que Noé e a sua família entrassem dentro da arca. Noé também pregou para os de fora. Noé também pregou para muitas vidas ali fora da sua família também. Mas a prioridade de Noé foi salvar a sua família, tanto que só a sua família que se salvou. Entraram dentro da arca. Noé, ele priorizou a sua família, pregou para os de fora sim, fez a obra sim, mas priorizou a sua família. Pastor Evaldo também está aí, né? Pai do Senhor, Pastor Evaldo, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A mãe da nossa missionária Rita também sempre tem acompanhado, né? A irmã Angelita, se eu não me engano, é esse o nome mesmo, né? Angelita? Ou é Ângela? Agora me falhou a memória aqui, né? Mas a mãe da nossa missionária Rita também, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Francisca Maria também, Deus abençoe. Então veja, irmãos, Noé priorizou a família e salvou a família, né? Porque do que adianta a gente ganhar também o mundo inteiro e muitas vezes correr o risco de perder a nossa família. Irmãos, tem pessoas que perdem a família também por buscar coisas terrenas. A pessoa quer ali fazer sucesso, quer ter dinheiro, quer conquistar isso e aquilo, quer conquistar altas posições, quer conquistar grandes coisas nessa terra e acaba fracassando na família. Eu quero dizer, irmãos, nenhum sucesso deste mundo vale a pena se nós fracassarmos na nossa família. Nenhum sucesso deste mundo, irmãos, substitui o sucesso na família. O que adianta ser bem sucedido neste mundo e fracassado na família, irmãos? Nossa família é o nosso primeiro ministério. E aqui falou também de prioridades. Deus, ele sempre trabalha com hierarquia e prioridades. Hierarquia, irmãos, sempre tem que ser respeitada. Existe hierarquia nos céus. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Arcanjo é o quê? É o chefe dos anjos. Arcanjo, chefe dos anjos. Então a Bíblia fala serafins, querubins, anjos e arcanjos. São o quê? Hierarquia. Até no mundo dos demônios, irmãos, até no mundo ali espiritual, até no mundo dos demônios, existem também hierarquias. A Bíblia fala de principados, potestades, Beelzebul, chefe dos demônios, né? Que é o Satanás. Hierarquia. Você vê que até no mundo do crime existe hierarquia, irmãos. Então, todas as áreas das nossas vidas vai existir hierarquias a ser obedecida. No nosso trabalho existe hierarquia. Na família existe hierarquia também. A Bíblia fala que o homem é a cabeça, a mulher é a ajudadora e os filhos devem obediência aos pais. Isso tem que ser respeitado. Esse negócio de filho mandar no pai, isso não... tá invertendo as coisas, irmãos. Isso não dá certo. Isso nunca vai ter a bênção do Senhor. E a Bíblia fala também de prioridades. Temos prioridades para com Deus, né? Primeiro Deus na nossa vida. Mas temos prioridades também dentro da nossa família. A prioridade da nossa família, irmãos. Como que é a prioridade dentro da nossa família? A prioridade do esposo tem que ser a esposa. A prioridade da esposa tem que ser o esposo. A prioridade dos filhos tem que ser os pais. E a prioridade dos pais tem que ser os filhos. Porque fazendo isso, um vai cuidar do outro. Um vai respeitar o outro e um vai amar o outro. Deu para entender por que essas prioridades? Porque nós não temos que pensar mais em nós do que pensar no próximo. Nós temos que pensar mais no nosso próximo do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque se o nosso próximo tiver também esse mesmo pensamento, um vai cuidar do outro. Ninguém vai abandonar o outro, ninguém vai trair o outro. Irmãos, é por isso que Deus ensina esse princípio. Da gente colocar até as causas do outro acima das nossas. Porque isso, irmão, se todo mundo fizesse isso, todo mundo ia cuidar de todo mundo. O problema é que nem todos têm esse mesmo pensamento. Às vezes você é uma pessoa que gosta de cuidar das outras pessoas. Às vezes você é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas. Mas nem todos têm esse pensamento. Mas se todos tivessem, todo mundo iria se cuidar. Esse é o princípio no reino de Deus, irmãos. Então deu para entender? Então dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 3. Subtópico 3 diz... só para concluir. A prioridade do esposo é a esposa. A prioridade da esposa é o esposo. A prioridade dos pais são os filhos. A prioridade dos filhos são os pais. E a prioridade da família é Deus. Deus acima de tudo, né? Na família. E aí sim nós vamos ter a bênção do Senhor. Subtópico 3, disciplina e estímulos aos filhos.
Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago e a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Olha só, para nós educarmos nossos filhos da maneira correta e eles nos obedecerem, e eles nos obedecer, e eles nos honrar, eles fazerem aquilo que realmente é para fazer, irmãos, a melhor maneira de educar os nossos filhos é dando exemplo. Não é só mandando, menino faz isso, menino faz aquilo. A melhor maneira de educar os nossos filhos é dando exemplo, é sendo exemplo. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou também. Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, ele criou muitos imitadores dele. As pessoas começaram a imitar Jesus, por quê? Porque primeiro Jesus deu o exemplo, irmãos. Então não adianta eu falar pro meu filho, ah tá, missionária Ângela, mãe da nossa missionária Rita, né? É a missionária Ângela, glória a Deus, bênção de Deus. Então olha só, irmãos, que interessante. Nós temos que dar o exemplo para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam nos obedecer, né? Verdadeiramente. Porque o que adianta eu falar pro meu filho não mentir se eu praticar mentira? O que adianta eu falar pro meu filho não ser uma pessoa errada se eu andar errado dentro de casa? O que adianta eu falar pro meu filho fazer as coisas certas se eu fizer a coisa errada dentro de casa? Eles vão estar sempre nos imitando. Eles vão estar sempre ali se baseando no nosso exemplo. Muitas vezes, se a gente ensinar algo para os nossos filhos e fazer o contrário, nós vamos dar um mau testemunho. Isso vai provocar até ira nos nossos filhos e irritar os nossos filhos também. Então a melhor maneira de educar eles no caminho certo é, irmãos, dando o exemplo. Glória a Deus. Aqui falou também que é necessário o elogio. Então a bronca é necessária, a disciplina é necessária. Como eu falei, nós temos que ter cuidado com as palavras. Irmãos, às vezes é melhor uma palmada, né? Às vezes é melhor uma palmada ou uma chineladinha ali na bunda, né? Do que certas palavras, irmãos. Tem pessoas que amaldiçoam com as palavras, né? Xinga, amaldiçoa os filhos com a palavra. Às vezes é até melhor você dar ali uma disciplina, né? Uma palmada, uma chinelada, né? Que a Bíblia fala, para corrigir até com vara, se for preciso. Às vezes até melhor, irmãos, você dar essa disciplina do que certas palavras que muitas vezes os pais usam para os filhos. Às vezes o pai pode falar assim, eu não bato no meu filho, mas às vezes pode falar palavras que é pior do que uma palmada ou uma chinelada, irmãos. Então temos que ter cuidado com isso também. E aqui fala que é importante o elogio. Irmãos, o elogio faz parte dos relacionamentos também. É claro que nós temos que saber como receber o elogio. Nós não podemos nos exaltar por causa de elogio. Nós não podemos nos iludir nem com vivas e nem com vaias. Nós temos que estar preparados para tudo. Aquela mesma multidão que falou Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, logo depois a multidão estava gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então nós não podemos nos iludir nem com vaias, nem com vivas e nem com vaias. Ou seja, nem com elogios, nem com crítica. Isso não pode influenciar a nossa vida. Mas os elogios fazem parte também dos relacionamentos. O esposo muitas vezes elogia a esposa elogiar o esposo, né, irmãos? Porque todos se esforçam ali para o bem comum da família. Os filhos também, o elogio serve como motivação. O elogio serve como um incentivo. O elogio é como se fosse uma vitamina. Da maneira correta, né, na proporção correta, é como se fosse ali uma vitamina, irmãos, para dar mais força para os nossos filhos. Então muitas vezes nossos filhos se esforçam, nossos filhos procuram nos agradar. Então, irmãos, no momento certo, na hora certa, da maneira certa, é necessário também elogiar para incentivar eles, para que eles continuem no caminho correto. Amém? Dito isso, vamos para o último tópico, irmãos, para nós estarmos encerrando aqui. Esse tópico aqui vai ser mais rápido, né? E elogio é bom também lembrar, né, que elogio é diferente de bajulação. Elogio, irmãos, é com sinceridade. Bajulação é com interesse. Quem bajula é porque está interessado em alguma coisa. E a Bíblia fala: o homem que bajula o seu companheiro arma uma armadilha para os seus passos. Então, às vezes a bajulação é uma armadilha. Elogio é sincero, bajulação é por interesse. Vamos lá, bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa de derramamento do Espírito Santo, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel.
Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Então, promessas espirituais também, irmão. Sempre temos que ensinar para os nossos filhos as questões espirituais, né? Tem promessas espirituais não somente para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa posteridade. Então, ensinar sobre as disciplinas espirituais, sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, tudo isso ensinar para os nossos filhos, dizer que a promessa é para eles também. Nossa irmã Sheila Cristina, né, está aí também. Deus abençoe, irmã Sheila. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. E estamos sempre orando pela irmã e pela família, pelos nomes que a irmã coloca ali. Amém? Nos comentários. Glória a Deus, irmãos. Então é isso. As bênçãos espirituais também têm que ser ensinadas para os nossos filhos, porque tem essas promessas para eles também. E a Bíblia, em vários versículos, mostra que essas promessas não são somente para os pais, mas também para a nossa posteridade. Olha só o último versículo que nós vamos estar lendo hoje, que está em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tá vendo? Tu e a tua descendência. A promessa de Deus sempre é para os pais e para os filhos, irmãos. Então, tá vendo a importância de cultivar o relacionamento certo entre pai e o filho? Porque aí todos vão ser abençoados. A promessa não é somente para os pais e a promessa não é somente para os filhos. A promessa são para os pais e também para a descendência. Amém? Nossa irmã Sheila diz que está na UTI com o pai dela, né? Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos fazer uma oração neste momento, todos os irmãos que estão na live aí, para nossa irmã Sheila e pelo pai dela. Soberano Deus, Senhor sabe de todas as coisas, Pai, nossa irmã Sheila está aí na live, Senhor, apresentando o pai dela que está aí na UTI, meu Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha tomar o controle de tudo. O Senhor pode usar os médicos, o Senhor pode usar os remédios, o Senhor pode usar os equipamentos, Pai, mas quem cura é o Senhor. É o Senhor que tem poder sobre a vida, é o Senhor que tem poder sobre a saúde, é o Senhor que tem o poder também de lançar fora toda enfermidade, Pai. Coloco nas suas mãos a vida da nossa irmã Sheila e a vida também do pai dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, já crendo, meu Deus, em nome de Jesus, no seu agir, no seu querer e na sua vontade, Pai. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmã Sheila, receba as bênçãos e a vitória do Senhor em nome de Jesus Cristo. Então vamos avançar aqui, irmãos? Vamos avançar para os dois últimos subtópicos para nós estarmos encerrando. O subtópico 2 diz: a família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Nós já falamos aqui do culto doméstico, né? No comecinho da lição. Quem perdeu o comecinho, irmãos, depois volta aí o começo da lição, assista no YouTube. Eu quero até dar uma dica para os irmãos. Se os irmãos não conseguem, né, acompanhar os estudos lendo na tela, às vezes os irmãos acompanham pelo celular. Tem pessoas que acompanham no computador, tem pessoas que acompanham até na televisão, né? Na Smart TV que existe hoje em dia. Mas se você não conseguir acompanhar o estudo olhando para a tela, porque se você separar um tempo, né, para acompanhar ali lendo, né, acompanhar lendo a revista, lendo na tela, é bênção. Mas se você não conseguir acompanhar também assistindo na tela, acompanhando na tela, você pode deixar o seu celular também de lado ali, você pode ficar ouvindo, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode fazer igual a nossa missionária Raimunda, que ela diz que coloca ali, ainda aumenta o som para a família dela ouvir também. Então é bênção de Deus também, irmãos. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você nos ajuda também, você coloca aí uma curtida, você coloca um comentário, porque a live vai ser entregue para mais vidas, para mais pessoas também, e o estudo bíblico vai alcançar mais vidas também. Então você é abençoado daí e você me abençoa daí também, né? Abençoa o projeto, abençoa o ministério também, curtindo, comentando, né? Participando da live aqui também, porque isso também nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Falamos aqui já do culto doméstico e nós já vamos aqui para o subtópico 3, para nós estarmos encerrando.
Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Então, os pais, eles devem proteger os filhos. Existem ataques emocionais, sentimentais, espirituais, né, irmãos? Ataques dos demônios. É bom conversar com os filhos, observar os filhos. Tem filhos até, irmãos, é até difícil de falar isso, mas isso acontece, né? É necessário ser dito. Tem filhos que até se matam e muitas vezes os pais pensam: meu Deus, eu não sabia que meu filho tinha depressão, não sabia que meu filho tinha isso, não sabia que meu filho passava por isso. Então é necessário um diálogo, um cuidado, a vigilância, a observação do que acontece na vida dos nossos filhos. Filhos que ficam muito tempo trancados dentro do quarto, irmãos, é necessário você estar ali olhando, vigiando. Você não está invadindo a privacidade não, você está ali, irmãos, observando o que está acontecendo. O diálogo é muito importante, a oração, o louvor, a palavra, tudo isso é importante. É bom proteger, é certo proteger os filhos. Nós temos que ter cuidado para não sermos super protetores, porque todo extremo é perigoso. Tem pais que não observam nada no que acontece da vida dos filhos, mas já tem pais que são super protetores. Ou seja, irmãos, tudo que acontece com o filho, o pai já quer interferir ali. Irmãos, como eu falei, tem experiências que os nossos filhos têm que passar. Tem experiências que os nossos filhos vão ter que viver essa experiência para eles aprenderem como lidar com essas experiências. Se os pais estiverem sempre ali se interferindo, sempre protegendo, sempre tomando ali uma atitude, irmãos, para com os filhos, o dia que esses filhos estiverem sozinhos na vida, não vão saber se virar. Então tem experiências que nós temos que deixar eles passarem. É claro, olhar, observar, cuidar, proteger, sim, mas ter cuidado para não ser super protetor. Tem pais que prendem demais o filho, irmãos. Quando o filho tem uma chancezinha, até foge de casa. Tem pais que prendem tanto, oprime tanto, que na primeira oportunidade os filhos até fogem de casa. Lembrei até da minha esposa hoje, falando que minha cachorrinha fugiu. Minha cachorrinha teve uma hora que ela fugiu, saiu correndo lá da loja lá, irmãos. Claro que o segurança pegou ela na mesma hora, mas disse que minha cachorrinha teve uma hora lá que ela deu a doida e fugiu, irmão, saiu correndo. Aí eu pensei, né, meu Deus do céu, tá vendo? A gente confia, né? Confia demais. Ela sempre anda solta lá na loja, confia que nunca vai fugir. Hoje deu a doida e saiu fugindo, saiu correndo. Então, irmãos, nossos filhos também, se a gente não observar, pode acontecer isso. Se a gente não souber cuidar, não souber criar, irmãos, tem pais que protege demais, tem pais que prende demais, prende tanto que na primeira oportunidade a pessoa se revolta, some. Eu creio que todos nós conhecemos casos assim, né, irmãos? Então, proteger sim, mas ter cuidado para não ser super protetor. Tem experiência que é importante nossos filhos passarem para eles aprenderem também, né, como lidar com situações na sua vida. Amém? Dito isso, irmãos, já vamos aqui para a conclusão, que nós já estamos encerrando. Vamos aqui para a conclusão, mais uma aula abençoada, né? Desde já agradeço a todos que ficaram aí até o final, porque nem todos, irmãos, ficam até o final, né? Mas os irmãos que ficam é bênção do Senhor, porque recebem a bênção. A bênção de Deus não está só no começo. A bênção de Deus não está só no meio. E a bênção de Deus não está só no final. A bênção de Deus, irmãos, é quando nós percorremos toda uma trajetória. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. No estudo bíblico também é assim. Aqueles que perseveram até o fim do estudo bíblico são os que recebem todas as bênçãos do Senhor. Não estou dizendo que os irmãos não são abençoados, né? Mas aqueles que ficam até o fim vai receber até a última bênção do Senhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? É claro que se a pessoa abandonar o estudo, o ensino, vai deixar de absorver muitas coisas boas que Deus tem para falar para a vida dela e muitas vezes pode até perder a bênção também. Não é verdade? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Amém? Ou seja, não é fácil criar os nossos filhos, mas Deus está conosco e Ele vai nos dar sabedoria do alto para nós cuidarmos dos nossos filhos, criarmos os nossos filhos da melhor maneira possível. Amém? Pastor William, mas eu já criei os meus filhos já até casaram, já até saíram de casa. Irmãos, mas você pode passar esse ensinamento para os seus filhos também, para que os seus filhos ensinem para os seus netos.
De geração em geração, o ensinamento da palavra de Deus ela é passada. Pastor, eu tenho dificuldade em ensinar. Então recomende esse estudo para os seus filhos, para os seus netos, que eles também vão ser abençoados. Amém? Irmãos, foi essa a lição de hoje e eu te aguardo na lição número 10, que tem como título a promessa da proteção divina. Quer ser protegido por Deus? Te aguardo aqui na próxima aula. Ó, nossa irmã Raimunda falando que fica até o fim, glória a Deus. Nossa irmã Irenilde, nossa irmã Nilde Vila Nova, vários irmãos, né, irmãos? Graças a Deus. Nosso irmão Roberto também está aí, né? Evangelista Roberto, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Se algum irmão também estava assistindo aí e não apareceu, deixa o comentário, porque às vezes não aparece porque não deixa o comentário, né? Mas se deixar o comentário, vai aparecer todos aqui. A gente abençoa a todos também em nome de Jesus. Irmãos, essa foi a lição de hoje. Próxima lição, terça-feira, às 19 horas. Recomende esse estudo também para outras vidas, para que outras vidas venham ser alcançadas também pela palavra. E eu agradeço a todos que ficaram aí até o final, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus filhos, seus netos, sua família, seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe sua alma, Deus abençoe seu espírito, sua mente, suas emoções. Deus te abençoe em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas